texto que vamos ler é 2 Coríntios 3, poucos versículos que nos dão base para falarmos um pouco sobre a questão da santificação. Eu vou ler o texto, as irmãs podem me acompanhar a partir do versículo 12. Diz assim, então é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 18. E porque temos esta esperança, agimos com toda a confiança. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que o povo de Israel não pudesse ver que o brilho estava desaparecendo. De fato, a mente deles estava fechada. E até hoje, quando eles leem os livros do Antigo Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é retirado quando a pessoa se une com Jesus Cristo. Até agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas ele pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito de Deus, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Aquela glória vem do Senhor, que é o Espírito. Ela nos torna parecidos com o Senhor. Ela nos torna parecidos com o Senhor. E assim, a nossa glória vai ficando cada vez maior. A glória do Senhor está sobre cada uma das irmãs que são convertidas a Jesus. E a cada dia que passa, segundo o texto nos diz, essa glória, ela não diminui como diminuía a glória de Moisés, mas essa que está sobre vocês, segundo o texto, ela aumenta, de modo que a cada dia que passa, essa glória vai sendo renovada, e nós vamos sendo transformados, e as irmãs vão sendo transformadas de glória em glória, para a glória de Deus. E é exatamente isso o que nós chamamos de santificação. É sobre isso que vamos falar, baseado nesse texto. Antes, vamos ter mais uma palavra de oração em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que é rica para nos ensinar, corrigir, para nos instruir em justiça. Portanto, que o teu Espírito que está presente, junto com os teus anjos também, presentes aqui, nos abençoe nesta noite com a tua palavra que foi lida, que o teu Espírito mesmo traga o discernimento, o entendimento dela para nós, no que diz respeito a uma vida de santificação, a qual temos buscado o tempo todo, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Penso que, quando a gente fala de santificação, a nossa mente está sempre sendo renovada. Paulo nos orienta a isso em Romanos, capítulo 12, onde ele diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas que a nossa mente possa ir sendo renovada, e nós possamos ir sendo transformados. E lá, no capítulo 8, no versículo de 29, ele vai dizer que essa transformação e essa renovação é para que cheguemos a ser bem parecidos com Jesus Cristo, que nós cheguemos a ser a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que chamamos de santificação é nada mais, nada menos do que vivemos uma vida cristã a fim de que possamos a cada dia ir nos parecendo mais com Jesus Cristo. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, temos que ter uma boa compreensão do que é a santificação.
E eu começo então dizendo que o meu pensamento é que a santificação tem uma origem, e nós precisamos saber qual é essa origem. Acredito que a origem da santificação é no exato momento da conversão, onde nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a fim de vivermos consagrados a Ele, portanto, servindo a Ele em tudo, como acabamos de ver a irmã falando na sua ministração. E esta conversão sendo vivida é que na realidade é a própria santificação. Você não veja o versículo de número 14 e até o número 16, quando nós lemos assim: de fato a mente deles estava fechada, e até hoje, quando eles leem os livros do Antigo Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Esse véu só é retirado quando a pessoa se une a Cristo. Esse véu só é retirado quando a pessoa se converte a Jesus. É na conversão que o véu cai. É na conversão que nós deixamos de ser cegos. É na conversão que nós passamos a enxergar. Porque esse mesmo livro, no capítulo 4, se você virar uma folhinha, ou talvez nem precise, no capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: eles não creem porque o Deus mau deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ela não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual é a verdadeira semelhança de Deus. Ou seja, com os olhos vendados, ninguém enxerga nada. O que Jesus faz é vir e retira o véu, e nós passamos a ver a glória dele. E aí começa esse momento de santificação na vida de cada um de nós. Essa carta de Paulo, se você ir lá no capítulo 1, no versículo 2, nós vamos ver que a conversão, ela nos faz ser santificados. Quando Paulo endereça sua carta aos Coríntios, ele escreve assim: aos santificados em Cristo. Porque todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, segundo 1 Coríntios 1, verso 2, eu gostaria que você confirmasse na sua Bíblia, é uma pessoa que já é santa. Os irmãos devem lembrar que Paulo, nas suas cartas, quando se refere aos crentes, ele chama de santos, porque todos nós somos santos. E aí nesse texto Paulo diz assim: aos santificados, ou seja, aquele cujo véu foi tirado, encontrou-se com Jesus, é salvo, ou a irmã que é salva, a irmã é santificada, já está santificada. Por quem? Por Jesus Cristo. Não importa a qualidade de vida que você tem, porque você já é santa aos olhos de Jesus Cristo. Porque Paulo, ele fala de uma igreja interessante, quando ele fala aí no capítulo 1, verso 2, vocês conhecem a história da igreja de Corinto, ele está falando de uma igreja carnal, uma igreja que estava cheia de pecado, e mesmo assim ele diz: aos irmãos santificados. Por quê? Porque são irmãos, porque entregaram a vida para Jesus Cristo, porque são convertidos. Então todos aqueles, segundo ainda, se você quiser ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, todos que são convertidos são de Deus, pertencem a Deus em Cristo Jesus, e devem se gloriar nele, porque pertencem a Ele, e porque pertencem a Ele já estão santificados. Portanto, eu sou santo, e você é santa. Amém? Então diga para a sua irmã: minha irmã, você é santa. É verdade. É uma verdade espiritual que nós precisamos encarnar. É por isso que Paulo diz o que diz à igreja: aos santificados em Cristo. E Paulo diz que esse povo da igreja de Corinto, que por serem santificados, eles deveriam permanecer puros. Eles deveriam buscar
pureza, buscar ser iguais a Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa ter uma vida consagrada a Deus. Então aquilo que a gente chama de santificação, na realidade deve ser chamado de consagração, porque santo nós já somos. Até porque, se você morrer hoje, para onde é que você vai? E no céu não entra quem não é santo. No céu não entra quem não está santificado. Todos nós já somos santos em Cristo. Todos nós já estamos santificados em Cristo. Então o que é que você precisa? Você precisa consagrar a sua vida a Deus. Você precisa dedicar a sua vida, senão, acompanhe comigo ainda, 1 Coríntios capítulo 6. Se você ler comigo os versos de número 9, 1 Coríntios 6, 9. Veja bem, como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos, como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo continuamos vivos. Às vezes temos sido castigados, mas não estamos mortos. Às vezes somos entristecidos, mas continuamos sempre alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos a muitos. Parece que não temos nada, porém, de fato possuímos tudo. Queridos amigos da cidade de Corinto, temos falado frequentemente e abrimos o nosso coração para vocês. Por que é que Paulo está dizendo isso? Que nós devemos ter esse comportamento, porque esse é o comportamento que cabe ao povo santificado de Deus. Esse é o comportamento que cada um de nós devemos ter, uma vez que nós somos santificados de Deus. Uma vida dedicada a Ele. Contristados, porém alegres, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. É isso que Paulo diz, é o tipo de vida que nós devemos viver. Então, a origem da santificação, obrigado, Roberto, é a conversão. Portanto, se a irmã é convertida, deve buscar então essa dedicação na sua vida. E a primeira pergunta que temos é: você tem buscado consagrar a sua vida ao Senhor? Sim. Amém. Essa consagração de vida diz respeito a, por exemplo, se hoje você já falou para o seu esposo: querido, eu te amo. Se você já pegou o seu filho hoje e disse: filhão, eu amo você. Se você chamou os seus amados e disse: olha, por aqueles problemas lá, eu quero dizer que vocês estão perdoados. Mas por que fazer isso? Porque é Jesus fazendo isso através da minha vida. Por quê? Porque a minha vida está consagrada ao Senhor. Então, o meu comportamento é o comportamento de uma pessoa consagrada ao Senhor. Mas por quê? Porque eu sou salva em Cristo. Porque o Senhor me redimiu, me fez nova criatura. Eu sou outra pessoa. Antes eu não perdoava, antes eu não amava, antes eu não era egoísta. Antes eu era egoísta, aliás, mas agora não, agora mudou. É vida de consagração ao Senhor. Segundo lugar, por que é que nós devemos focar a santificação? É porque temos um alvo. E qual é o alvo da santificação? É sermos semelhantes a quem? A Jesus. Agora sim, vamos ler lá. Então, Romanos 8, aliás, se uma irmã puder levantar e ler, Romanos 8, 29. Por favor. Romanos 8, 29. Tem que ser rápido. Quem que vai ler? Vai, minha irmã, não fica com vergonha. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não, esse é 28, eu quero 29. É uma coisa tão louca, a pessoa já guarda o texto. Né? Tá bom. Pois aqueles que de antemão conheceu, também nos predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok. Aquele que nos chamou, predestinou, não vamos falar sobre esse assunto, mas o importante é que este fez o que fez para quê? Para que você fosse semelhante ao seu Filho, para que você fosse muito parecida com Jesus. O alvo então da santificação é que você seja parecida com Cristo. Portanto, ser santo implica não numa condição de vida, mas numa posição. E a minha posição é estar em Cristo. Em Cristo eu estou salvo. É a minha posição. Agora, a minha condição é justamente essa questão da consagração. À medida que eu vou me consagrando, Deus vai me transformando de glória em glória. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já somos nova criatura. Não precisamos todo dia ser nova criatura. É uma vez só. Mas essa nova criatura tem que, à medida que vai vivendo e que vai caminhando na vida cristã, se parecendo cada vez mais com Cristo. E é por isso que a origem da santificação é Jesus Cristo, que nos dá a salvação. Ele nos salva para que nós possamos viver a vida parecidos com Ele, vivendo de acordo com a vontade dEle. Então, em 2 Coríntios 3:18, nós lemos assim, 2 Coríntios 3:18: portanto, todos nós com o rosto descoberto, o que a gente faz? Nós refletimos como um espelho, refletimos o quê? A glória do Senhor. Aquela glória vem do Senhor, que é o Espírito. Ela nos torna parecidos com o Senhor, e assim a nossa glória vai ficando cada vez maior. Sabe o que é uma vida de consagração? É que hoje você se parece menos com Cristo do que você vai se parecer amanhã. E hoje você se parece mais com Cristo do que você parecerá. Isso é uma vida de consagração. É isto que a gente precisa. E como é que isso se dá? Bom, isso se dá quando a glória de Cristo que está em você vai sendo transformada, vai sendo renovada todo dia naquilo que você faz, maneira como você age. É vida. Então, o alvo é esse: é todos os dias você ser parecida com Jesus, em tudo. Agora, como é que eu vou me parecer com Jesus sem conhecer a Jesus? Dá? Não dá. Então, como é que eu conheço mais a Jesus? Eu conheço mais a Jesus observando a palavra de Jesus, ou as palavras. Eu conheço mais a Jesus obedecendo os mandamentos de Jesus, que ele resumiu apenas em 2. Ou seja, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E os meus discípulos são aqueles que se amam uns aos outros. E o mundo vai conhecer que vocês são mesmo discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E é nessa dinâmica de vida que você vai se parecendo mais com Jesus. Então, o alvo da santificação é que você se pareça todos os dias com Jesus. Por isso, você não deve viver do jeito que você bem entender. É óbvio. Eu vou daqui para diante, vou viver do jeito que eu bem entender. Não pode. Se você é uma mulher cristã, você tem que viver como Jesus quer que você viva, não do jeito que você bem entender.
Porque se você tem que viver todos os dias parecida com Jesus, não pode viver do jeito que bem entender. Portanto, ser uma mulher crente, ser uma mulher dedicada, santificada, é ser uma mulher transformada à imagem de Jesus todos os dias. Dá para entender? Está claro? Já posso ir embora? Então vamos ao terceiro e último ponto. Sobre a santificação, ou sobre a consagração, chame como você quiser. Teologicamente, o nome correto é consagração, porque santificação todos nós já temos, porque nós adquirimos a santificação quando conhecemos a Jesus, o véu foi tirado e nós nos tornamos santos em Cristo. Nós vimos também no segundo ponto que essa santificação tem um objetivo dado por Deus a nós, é que a cada dia que passa nós nos tornemos mais parecidos com esse Jesus maravilhoso. Terceiro e último lugar, a santificação, ela tem que ter um agente, ela tem que ter um agente dinamizador da santificação. Quem é que deve ser? Ou melhor, quem é? É o Espírito Santo. A origem é Jesus, é Ele quem nos dá a salvação. Mas a dinâmica da salvação, a dinâmica da santificação, ou seja, o agente santificador é o Espírito Santo. Porque se você observar no versículo de número 18, vamos novamente lá, o versículo 18 diz assim: portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor. Aquela glória vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Ela nos torna parecidos com o Senhor obviamente é Jesus, e assim a nossa glória vai ficando cada vez maior. Então o Espírito Santo de Deus é que vai nos consagrando, nos santificando, nos ajudando a ser mais parecidos com o Senhor. É você colocar o joelho no chão e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para te servir, para fazer o que o Senhor quer. Sabe por quê, irmãs? Há um pensamento equivocado, que a gente fica mais consagrado, mais santificado, quando a gente é mais ativo na igreja. Mas a Bíblia não diz que é o ativismo, não é a participação em atividades, que não é o fazer que nos santifica. E nos santifica é Jesus. Não é a vigília, não é ir para o monte. Eu estou cansado de ver gente indo para a vigília, indo para o monte, mas chega em casa, maltrata o filho, maltrata o empregado, maltrata o patrão, maltrata o irmão. Então isso não significa nada. Significa que você foi para o monte para falar para os outros que foi. Aliás, não devia falar, porque Jesus diz assim: quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a porta, fica em secreto. Então você quer saber que o cara, que o negócio é conversa para boi dormir, é quando ele começa a falar: pô, cara, foi um monte. Ele pode esquecer. Sabe, o cara que é santo demais. Entendeu? Porque, meus irmãos, é o Espírito Santo, é você se ajoelhar, é você se anular, é falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Entendeu? Não é o louvorzão, não é, irmãs queridas, não é ativismo, as muitas atividades, a participação, não é. Estou cheio de ver gente que é líder, que participa. Sabe aquele tipo: se não fosse o irmão fulano, se não fosse a irmã fulana, se não fosse, ia ser melhor talvez. Está entendendo? Agora você tem que dizer: olha, se não fosse Deus nesse lugar hoje. Mas isso eu não vejo as pessoas falando. Olha, se não fosse Deus me colocar de joelho, se não fosse Deus me tocar, não teria valido a pena vir aqui hoje. E eu vou até dizer uma coisa para as irmãs: se Deus não está tocando na irmã, não está valendo a pena estar aqui não. Porque você está aqui para ouvir a voz de Deus,
muito mais do que para um encontro de mulheres. Encontro de mulheres você faz no clube, encontro de mães de aluno, de ex-colegas de escola. Agora, o encontro onde Deus está presente, é um encontro espiritual e fala, aí não. Então, irmão, não é essas coisas de atividade, mas é você colocar-se em Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Renova a tua misericórdia. Eu preciso, eu não estou sabendo como agir, eu sei das verdades espirituais, mas não estou conseguindo me apropriar emocionalmente destas verdades. Aliás, é o que acontece muito com muitos crentes. A gente sabe que Deus está aqui. Deus não está aqui? Amém? A gente sabe que Deus cuida da gente, não cuida? Amém ou não? Amém. Só que tem um bocado de vida aqui estragada. Sabe por quê? Não é porque Deus deixou de cuidar, é porque você ainda não se apropriou emocionalmente das verdades espirituais contidas aí na palavra de Deus, na qual você está com ela aberta. Entendeu? Não? É por isso. Então, é o Espírito de Deus que faz isso conosco. É o Espírito de Deus que nos transforma. E você precisa se abrir para Ele, dar esse espaço, porque o importante é que você seja transformada, tocada pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa abençoar a sua vida. Então, minhas irmãs, você pode fazer qualquer coisa na igreja, mas pode ser sem o toque do Espírito. E se o Espírito não tocar, não adianta nada. Quer uma prova bíblica do que eu estou falando? Abra sua Bíblia em Mateus 7:21. O que diz lá? Sabe o que diz lá? Assim, ó: muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, eu fiz tanto lá na igreja, eu dava o dízimo, ofertas, não perdia uma escola dominical, eu era líder, aliás, expulsava até demônio. Não é para qualquer um expulsar demônio, tem que ser um líder daqueles bons. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Ó, eu não conheço você. Eu não conheço você. Entendeu, irmãos? Então, santificação é exatamente isso. É você se abrir para Jesus. E você pode fazer isso nessa noite. Se não fez hoje, talvez você seja uma visitante, ainda não aceitou Jesus, não tem Jesus no seu coração. Entregue a sua vida para Jesus hoje, porque Ele é aquele que promove, que dá origem à santificação. E depois, você já santificada para a glória do Senhor, o que é que você vai fazer? Você então vai pegar essa experiência de santificação com Deus e vai a cada dia trabalhando para se parecer mais com o Senhor Jesus. Ou você vai trabalhando junto com o Espírito Santo. Trabalhar junto. Mas em Romanos 8:26, você pode conferir, a palavra de Deus diz assim, que nós não sabemos orar, e é o Espírito que ora por nós e conosco, e faz muita coisa conosco, e você deve deixá-lo fazer junto com você. E depois você vai perceber que tem esse agente, esse Espírito é um agente que vai dinamizar a sua vida, para que todos os dias você pareça com Jesus Cristo. Eu quero terminar lendo textos bíblicos. Nesse processo de santificação, porque a santificação é um processo, ou seja, aquilo que nós chamamos de santificação, mas que na realidade é consagração, é um processo, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, é hoje, é amanhã e depois de amanhã. Sabe por quê? Porque você, minha irmã, é uma obra de Deus inacabada. E como obra inacabada, Deus está trabalhando em você todos os dias. Todos os dias você tem que aprender, porque nós os cristãos, portanto as irmãs cristãs,
Nós estamos em processo. E Deus está preenchendo as lacunas da nossa vida, sabe? Uma lacuna aqui, os problemas com os filhos, uma lacuna ali com o marido, uma lacuna ali com o irmão em Cristo, uma lacuna ali com a liderança da igreja, uma lacuna ali com o vizinho, e tem lacunas, e Deus vai preenchendo as lacunas emocionais. Deus vai preenchendo. Por isso que lidar com um crente que está em processo é muito difícil. Muito difícil. Como é que a gente lida com crentes que estão em processo? Difícil. Não é fácil. Então, é isso que você precisa. E aí eu quero ler com você o Tiago, para a gente poder então terminar. O Tiago, capítulo 4. Se você puder abrir aí, Tiago capítulo 4. Versículos 7 e 8 dizem assim: portanto, Tiago 4, 7 e 8. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Deus se chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem os seus corações hipócritas. Uma maneira de nós irmos nos consagrando cada vez mais. 1 Pedro capítulo 5 é o último texto que eu leio. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 em diante, diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Sejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo, o diabo, anda em volta de vocês como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, pois vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, minhas irmãs queridas e amadas, o que nós precisamos é nos consagrar mais e mais a Deus, para a glória dele. Você já é santo, amém? Amém. Não sei se você é consagrado, mas a minha oração agora é para que você se consagre a Deus mais e mais, que todos os dias você reflita a glória dele e se pareça mais e mais com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Você quer ser assim? Se você quer, vou orar por você. E aí eu peço que, se você quiser ser assim, não é se você quer receber oração, mas se você quer ser uma mulher santificada, dedicada e consagrada a Deus, eu vou orar pedindo que Deus te abençoe e lhe ajude a ser assim. Portanto, eu peço que você fique em pé, somente se você quer isso para a sua vida. Se você não quiser, fique sentado, não tem problema nenhum. Ok, então nós vamos orar.